longo das duas últimas aulas, né? Essa parte de onda eletromagnética. Então, a gente está discutindo os fenômenos de propagação de ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, a gente está falando de ótica, né? A ótica é isso, é o estudo dos fenômenos de propagação da luz, das ondas eletromagnéticas de modo geral. E aí, na aula passada, a gente discutiu o fenômeno da refração, que é quando uma onda ou uma luz visível qualquer, né, passa de um meio para o outro, né? Ela muda o meio de propagação. Então, quando isso acontece, a consequência é que a velocidade de propagação da onda muda, né? E aí, se essa onda ela entra nesse meio, nesse novo meio, né, de forma oblíqua, ou seja, não de forma perpendicular à superfície que separa os dois meios, mas de forma inclinada, né? O que acontece é que por ter essa mudança na velocidade, aí muda também a direção de propagação da onda, tá? Então, a gente discutiu no final da aula esse fenômeno de reflexão total. A gente pode recapitular aqui o que é rapidinho. Então, a reflexão total acontece quando a onda ela está tendendo, né, a passar de um meio onde a velocidade é baixa para um meio onde a velocidade é mais alta. Ou seja, de um meio onde o índice de refração é maior, né, para um meio onde o índice de refração é menor, tá? E aí, se essa onda ela penetra, né, ela colide com essa superfície de separação, formando um certo ângulo aqui maior do que um ângulo determinado, que é chamado ângulo crítico, aí essa onda ela reflete por completo, tá? Ela não consegue passar para o outro meio. Isso que é reflexão total. Boa noite. E a reflexão total ela tem uma aplicação interessante que é a fibra ótica, né? Como eu estava falando no final da aula de ontem. Essa formulinha aqui é para a gente determinar o valor desse ângulo limite, tá? A partir do qual você fizer a luz incidir com um ângulo maior, né? A luz vai ser toda refletida ali dentro daquele meio. É o que acontece nessa figura que a gente está vendo aqui, né, dentro do aquário. Então, você tem uma fonte de luz verde aqui. Essa luz verde ela bate na superfície que separa os dois meios, formando um ângulo maior do que o ângulo crítico. Tá? E aí, por isso, ocorre a reflexão total, né? Então, a gente não vê nenhum feixe de luz saindo aqui para o ar, né? Ele bate na superfície que separa a água do ar e volta, tá vendo? Então, isso é reflexão total. Que é o que acontece na fibra óptica, né? Na fibra óptica você tem lá um material que é aqui, que é o núcleo, por onde entra a informação eletromagnética, a onda eletromagnética, ou luz que seja, e aí, por reflexão total, essa onda eletromagnética se propaga por essa guia, né? E com isso você consegue transmitir informação, né? Por que a fibra ótica ela é mais útil do que um fio coaxial, né, comum? Porque justamente ela usa como meio de condução de informação a onda eletromagnética, que se propaga com uma velocidade muito maior, né, do que coisas físicas ali, né, elétrons num fio, e além do mais, sofre menos impacto, né? Essa propagação de informação, essa transmissão de informação, ela sofre menos adversidade, né? Pelo fato de ser uma onda que está se propagando. Um objeto físico, ele acaba colidindo, né, tendo mais atrito e tal. Por isso que a fibra ótica ela é mais útil, é mais eficiente do que um fio coaxial, né, para conduzir informação. E aí eu disse que na aula de hoje a gente ia começar discutindo o fenômeno da dispersão da luz, né? Então a luz é uma luz que a gente chama de monocromática, é aquela luz que tem uma frequência muito bem definida, né? Por exemplo, se eu tenho uma luz vermelha, né, eu sei a frequência dessa luz, né, de forma muito bem definida, né? Mas, em geral, os objetos, né, e na natureza, as luzes que são produzidas, as ondas eletromagnéticas, elas não são assim tão bem definidas, né, com a frequência tão bem definida. Então, por exemplo, o Sol emite todas as frequências, né? E aí a superposição de todas essas frequências dá origem à luz que a gente chama de luz branca, tá? Então, aquela luz que é proveniente do Sol, ela é a luz branca, ela é a superposição de todas as frequências ali do espectro visível, né? Inclusive, também pega bastante de infravermelho, né?
porque o calor que a gente recebe do Sol está na faixa do infravermelho, né? Então, essa energia que a gente sente, né, nada mais é do que uma onda eletromagnética, uma faixa de frequência ali bem específica, que é a faixa do infravermelho, abaixo do vermelho. Né? São frequências abaixo do visível, né? Então são menos energéticas, conforme a gente vai discutir melhor daqui a pouco. Tá? Então essa luz branca, o que acontece com ela quando ela encontra a superfície de separação, por exemplo, do ar com vidro, né? Ou então do ar com a água, o que acontece é que essa luz ela sofre a decomposição espectral. Aquela luz branca, que era a soma, né, a junção de todas as frequências, ela vai se decompor, e aí vai formar o arco-íris, né? Então a gente vai ver aqui uma frequência específica do vermelho vindo numa direção, a frequência específica do amarelo vindo na outra, a do violeta vindo numa outra direção. Tá? Então, o que está acontecendo nesse fenômeno aqui é o que a gente chama de dispersão da luz. Ela está sofrendo dispersão, espalhamento, né? Aquela luz que estava toda concentrada ali, aquelas frequências todas concentradas numa onda só, ela se abre, né? E aí está havendo a dispersão. Né? Então, existem determinados materiais, determinados meios, né? Onde a luz, cada frequência vai ter um índice de refração específico. Tá? Então, por que o vermelho desvia menos do que o violeta, quando a luz passa aqui do arco vidro? Porque o violeta, como tem mais frequência, né? Se a gente olhar lá para o espectro da radiação eletromagnética, a gente vai ver que o violeta está numa região de frequência mais alta que o vermelho. Tá? Então, como o violeta tem mais frequência, o índice de refração Professor, associado... repete, por favor. O violeta, ele dispersa como? O violeta ele tem mais frequência do que os outros. Por exemplo, o vermelho, né, os dois extremos são o vermelho e o violeta, né? Então, se a gente for comparar o vermelho com o violeta, o vermelho tem uma frequência mais baixa, um comprimento de onda mais alto, consequentemente, né? Se você comparar com o violeta. E com qualquer outra cor, né? Porque o vermelho é o primeiro nível ali da região do visível. Tá? Então, é a parte do visível que tem a frequência mais baixa. E aí, conforme a frequência vai aumentando, você vai deslocando para o vermelho. Aliás, para o violeta. Tá? Então, o violeta tem muita energia e o vermelho tem pouca energia. Por isso que esses lasers que a gente vê por aí, né, o pessoal brincando e tal, geralmente ele é vermelho, né? Porque o vermelho é aquela luz que ela é menos nociva, ela carrega menos frequência, então ela tem menos energia. Os fótons do vermelho são menos energéticos, né? Tem muito laser verde também, que já é um pouco mais perigoso do que o vermelho, porque a luz ela já tem um pouco mais de energia, a frequência é um pouco maior, tá vendo? Então, o que a gente observa nessa figura é que a frequência interfere no índice de refração, porque você vê que cada frequência vai ter um desvio diferente, tá vendo? E interfere de que maneira? Quanto maior a frequência, maior é o índice de refração, porque o objeto, né, a luz que tem aquela frequência maior, desvia mais, tá vendo? Ó, o vermelho que tem pouca frequência, desvia pouco. Significa que o índice de refração do vermelho aqui dentro do vidro é pequena, relativamente pequena, né, se você comparar com as outras cores. O verde já desvia um pouco mais, tá vendo? A inclinação aqui é um pouco maior, se você comparar com o vermelho. Né? Então, o índice de refração para o verde é maior do que o índice de refração do vermelho. Então, a gente está observando que o índice de refração acompanha a frequência, né? Quanto maior a frequência, maior é o índice de refração. Por isso que o violeta é o que vai sofrer maior desvio. Ou seja, a velocidade de propagação do violeta dentro do vidro, né, vai ser menor do que a velocidade de propagação do vermelho. Isso é bem contraintuitivo, né? Pelo menos eu acho, porque a gente pensa assim, né? Se o violeta ele é mais energético, ele conduz mais energia do que o vermelho, é de se esperar que ele caminhasse com mais velocidade, né? Em qualquer meio. Mas isso não acontece. Quando ele encontra um meio dispersivo, tá? Esse meio faz ele perder mais velocidade do que aquela outra onda menos energética, né? Que conduz menos energia, tá? Desse lado de cá a gente tem a mesma coisa. Você tem uma vela, né? Iluminando um prisma. Deixa eu aumentar um pouquinho. Diminuindo, deixa eu aumentar.
Então, você tem uma vela, né? A vela ela vai emitir em todas as frequências. Ela não é um laser, né, que emite ali numa frequência muito bem definida, né? Então, a luz que sai da uma vela é a luz branca, tá? Então, essa luz branca, quando ela encontra aqui o prisma, né, ela sofre a decomposição espectral aí, sofre a dispersão, tá vendo? Então, nesse ponto aqui mais alto vai ficar o vermelho, né? Porque é aquela frequência que desvia menos, sofre menos refração. E aí, conforme vai aumentando a frequência, a gente vê que o desvio vai aumentando, tá? No ar, o próprio ar, né, é um meio dispersivo também. O único meio que seria não dispersivo por completo é o vácuo, né? É o único meio onde a luz branca, todas as frequências que compõem a luz branca se propagam com a mesma velocidade. Mas o ar, né, como sempre, ele se comporta de forma muito parecida com o vácuo, né? Então, o ar, ele produz esse efeito de dispersão, mas de forma muito pouco perceptível, tá? Então, para efeitos práticos, a gente considera que o ar também é um meio não dispersivo, que não faz essa decomposição. Ao contrário do vidro, né? O vidro é um meio bem dispersivo. A melhor maneira da gente poder produzir esse espectro luminoso é usando um vidro, tá? Essas duas figuras aqui mostram, né, a parte mais histórica. Deixa eu já diminuir um pouco. Então, quem começou a estudar esse fenômeno de dispersão da luz branca, foi Newton, né? Então, essa imagem aqui é uma imagem bem conhecida, né, quando ele estava lá começando a estudar esse efeito de dispersão da luz. Tá? O arco-íris que a gente vê formar, né, num dia, de repente choveu, né? Aí logo em seguida saiu o sol bem forte. Então tem muitas gotículas de água em suspensão ali na atmosfera. Essas gotículas de água elas funcionam como prisma e aí a gente vê aquele arco-íris se formar no céu, né? Então o arco-íris que se forma no céu é proveniente de uma alta umidade relativa do ar, né, num determinado momento, e a incidência forte de luz, né, de luz proveniente do sol, né? E para discutir esse assunto, antes da gente falar de polarização, a gente tem um exercício aqui, um problema do Enem, né, que trata disso, é interessante. Então vamos discutir essa questãozinha aqui rapidinho, e a gente passa para a parte ali de polarização, que tem a ver com propagação da luz enquanto onda mesmo, né? Que até agora a gente tem visto os fenômenos de propagação da luz que são passíveis de serem estudados pela ótica geométrica, através de geometria, né? O efeito ali de polarização da luz, não. Isso aí tem a ver com onda, é uma característica da luz enquanto onda, e aí já está dentro do campo da ótica ondulatória, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, essa questão aqui diz o seguinte, a figura representa um prisma óptico, esse triângulo aqui, né? Constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência, tá vendo? Ele já dá aqui a dica, ó. O índice de refração é crescente com a frequência que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luz vermelha, azul e verde, incide na face A, nessa face aqui, e emerge na face B. E após ser refletido por um espelho, que é esse que está deitado aqui no chão, incide num filme de fotografia colorido, que é essa parede vertical aqui, revelando 3 pontos. Tá? Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constata-se as seguintes cores. Tá? Então, esse primeiro aqui é qual cor? Esse segundo é qual? Esse terceiro é qual? Tá? Então, a gente tem aqui uma questão que trata desse problema da dispersão da luz, né? Então, você tem uma luz policromática, uma luz formada por várias frequências, né? E aí essa luz policromática incide no prisma, se decompõe, tá? E aí sofre dispersão. Então você vai ter uma inclinação para aquela luz de frequência mais alta, uma inclinação maior, um desvio maior, vai ter um desvio intermediário para a luz de frequência intermediária, e você vai ter um desvio menor para a luz de frequência menor, tá? Então resta saber dessas 3 cores aqui que ele deu, né? Ele disse para a gente que esse feixe é formado por luzes vermelho, azul e verde. Então, a gente tem que decidir qual deles tem mais frequência, né,
decidir a ordem de frequência das cores aí, para poder saber qual que é a ordem aqui das cores que vão se formar nesse filme fotográfico, tá? Então, se a gente for pegar o vermelho, o azul e o verde, qual deles é o que tem menor frequência? É o vermelho, como a gente discutiu, né? Inclusive, essa tarja aqui, né? Essa figura que é dada no enunciado, ajuda a gente a interpretar, porque a gente sabe que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, se eu estou aqui com o vermelho, que tem o maior comprimento de onda, tá vendo? O vermelho está na faixa ali dos 700, 750 nanômetros. Então, para o espectro visível, né, para as luzes visíveis, esse vermelho aqui é o que tem o maior comprimento de onda. Se é o que tem o maior comprimento de onda, então é o que tem a menor frequência, tá? Então, depois do vermelho, qual que é a outra cor que compõe essa luz policromática? O azul, né? E o verde também. Então, a gente tem que ver, entre o azul e o verde, qual deles é que tem a maior frequência. Então, é só olhar aqui nessa faixa, tá? Qual é o que tem maior comprimento de onda? É o verde. Se você comparar o verde com o azul, o verde tem um comprimento de onda maior. Então, a frequência do verde é menor do que a frequência do azul, tá? Então, para esses três raios que a gente vê saindo do prisma aqui, o que vai sofrer maior desvio é qual? O azul, né? Porque o azul é o que tem a maior frequência. A gente viu que quanto maior a frequência, maior o desvio. Então, esse feixe daqui de baixo é o azul, é o que vai bater lá em cima, tá? Esse feixe intermediário aqui que está no meio é o verde, porque entre azul, verde e vermelho, o verde é o que tem a frequência intermediária. Então, é o que vai sofrer o desvio intermediário, tá? Então, essa reta daqui do meio, que está batendo aqui no meio também, é o verde. E o último só pode ser o vermelho, né? Porque a gente só tem essas três cores aí formando a policromática, tá? Então, a ordem de baixo para cima, né? Ele quer que a gente informe a ordem de baixo para cima, é vermelho, verde e azul. Né? Vermelho, verde e azul, a letra A. Essa aqui é a resposta da questão aí do Enem. Tá? E a resolução, um comentário de tudo isso que eu falei para vocês. E agora a gente pode começar a discutir propriedades mais ondulatórias mesmo, né? Onde a gente usa a ótica ondulatória. Então, a gente falou aí de ótica geométrica, né? Então, como a gente discutiu lá na primeira aula sobre ondas, né, eletromagnéticas, eu falei para vocês que as ondas eletromagnéticas elas têm uma polarização. Né? Então, vamos voltar lá naquela figura que a gente viu na primeira aula sobre ondas eletromagnéticas. Né? Então, isso aqui representa uma onda eletromagnética. Você tem um campo elétrico que oscila numa certa direção, você tem um campo magnético que oscila numa direção perpendicular, enquanto que a onda se propaga, né, numa direção que é perpendicular a essas duas. Né? Você tem um triedro aqui, ó, um eixo vertical, que a gente pode chamar de X, tem um eixo horizontal, que a gente pode chamar de Y, e tem um terceiro eixo, que a gente pode chamar de Z, que é onde a propagação da onda acontece. Então, a onda eletromagnética ela é transversal, né? Esses campos oscilam no plano x, y, enquanto que a propagação da onda é perpendicular, é ao longo do eixo Z. Então, isso caracteriza uma onda do tipo transversal, tá? Sendo a onda transversal, a gente pode definir uma coisa chamada de polarização dessa onda. Então, para a onda eletromagnética, como ela é composta de campo elétrico e de campo magnético, a gente convenciona, né, chamar a polarização da onda eletromagnética pela oscilação do campo elétrico. Tá? Então, nessa figura aqui, se o campo elétrico está oscilando ao longo do eixo X, então a gente tem uma onda do tipo linearmente polarizada, e essa polarização tem a direção do eixo X. Tá? Se o campo elétrico tivesse deitado, ao invés de estar em pé, nessa figura, então essa onda eletromagnética teria uma polarização linear, né? Porque está presa numa linha reta, e
seria horizontal, né, ao longo do eixo Y, tá? Só que isso é só uma forma de você definir uma polarização. A polarização linear não é a única possibilidade que a gente tem para as ondas eletromagnéticas. A gente pode ter, por exemplo, uma onda circularmente polarizada, tá? Ao invés do campo elétrico ficar subindo e descendo numa linha reta, que é o que a gente está vendo nessa figura, esse campo elétrico ele pode estar fazendo um movimento tipo esse que a gente está vendo aqui nessas outras duas figuras. Ele vai estar girando, né? Conforme a onda se propaga, esse campo elétrico ele não fica subindo e descendo. Ele fica girando assim, ó, tá? Então a gente está vendo aqui o comportamento do campo elétrico. É claro que tem campo magnético também na onda, né? Mas não foi desenhado nessa figura, porque senão ia ficar uma poluição visual que não ia dar para entender nada, tá? Mas enquanto o campo elétrico gira, o campo magnético vai estar girando também, sempre perpendicularmente, tá? Então isso aqui é uma onda que a gente chama de circularmente polarizada, tá? E aí você tem duas possibilidades para polarização circular. Ou você tem uma onda que vai girar para a esquerda, que é o que a gente chama de levógiro, né? Levógiro é aquilo que gira para a esquerda. Ou então esse campo elétrico aí, né? Ele está girando para a direita, conforme a onda se propaga. E aí você tem uma onda destrógera, tá? Além dessas duas formas de polarização, a circular e a linear, que é aquela que a gente viu anteriormente, a onda ela pode ainda ter uma polarização do tipo elíptica, que é o que a gente vê nessa figura daqui, de baixo. Tá? Então, isso aqui ó, mostra o comportamento do campo elétrico numa polarização circular. Isso aqui, à esquerda, né, mostra o comportamento do campo elétrico numa polarização linear, né, que é inclinada em relação ao eixo XY. E essa figura daqui do meio mostra o comportamento de uma onda eletromagnética com polarização elíptica. Ou seja, o vetorzinho, né, o campo elétrico, ele vai estar descrevendo uma elipse conforme a onda vem se propagando, tá? Então, são essas as três possibilidades de polarização que você tem numa onda, tá? Isso quando a onda ela é produzida com polarização definida, tá? Porque, por exemplo, quando você tem um laser, né? O laser, ele gera ondas eletromagnéticas, gera luz, que a luz não tem uma polarização definida, né? Você tem átomos ali oscilando em todas as direções, então você tem ali, por exemplo, uma superposição de várias ondas linearmente polarizadas, cada uma em uma direção, tá? E aí a superposição dessas ondas todas, logicamente que não vai ter uma direção, né, bem definida, tá? Então, quando eu ligo meu laserzinho verde de apontar o quadro, eu estou produzindo uma onda eletromagnética que não tem uma polarização definida, tá? Ali dentro do meu laser tem vários átomos, né? E são esses átomos que produzem a luz. A oscilação desses átomos produz ondas em todas as direções, com polarização em todas as direções. Então, a soma de tudo isso dá uma onda que não tem uma polarização definida, tá? Então, a gente pode pegar uma onda que não tem polarização definida, que é o que mostra essa figura aqui, tá vendo? Você tem várias ondinhas aqui gerando uma superposição. Cada uma delas tem uma polarização. Então, essa onda que está saindo aí de uma certa fonte, ela não tem polarização definida. Mas eu posso pegar essa onda que não tem polarização definida e fazê-la atravessar um polaroide, um polarizador, tá? Então, esse polaroide que a gente está vendo na figura aqui, como ele tem as grades horizontais, né? Então, tudo que é energia de onda que vem oscilando horizontalmente, essas grades absorvem. Ela só deixa passar as ondas que vêm oscilando perpendicularmente, tá? Então, o que vai acontecer com a onda? Filtro? Oi? Do que é feito esse filtro de polarização? Existe um material, eu não vou saber falar para você o nome do material agora, não de cabeça, mas eu tenho isso escrito em algum lugar, depois eu trago para você. É um material, eu não conheço muito de química, né? Mas não sei se é poliestileno, mas poliestileno é isopor, né? Eu não sei qual que é o nome do material, não. Eu tenho isso anotado, eu vou mostrar para você depois, tá? Então, o que acontece é o seguinte,
Essa onda que ela não tem uma polarização definida, quando ela atravessa o tal polaroide, né, é um material condutor isso aqui, tá? Essa substância, né, que você faz essas grades, tem que ser um material condutor, porque ela vai absorver a energia eletromagnética da parte que não está perpendicular a ela. Então, toda onda, toda componente, né, horizontal, deitada, essas grades aqui, elas absorvem essa energia. Então, as componentes horizontais dessas ondas, né, vão ficar na grade. Só vai passar a componente perpendicular. E aí, com isso, você vai ter uma onda polarizada ao final desse processo. Que é o que está mostrando essa figura, tá vendo? Então, ela vinha ali completamente misturada, né, em todas as direções, com polarização em todas as direções, passou pelo polaroide, ficou com uma polarização bem definida. Por essa figura aqui, ficou na vertical. Por isso que essa setinha aqui está na vertical, tá vendo? Está indicando a polarização, certo? E aí, associado a esse fenômeno, existe uma lei, chamada Lei de Malus, que diz qual que é a quantidade de energia, né, ou de intensidade, que passa daqui para lá. Né? Porque se a onda ela perde informação, ela perde componentes aí que ficam nessa grade, logicamente a intensidade que essa onda carregava não vai ser a mesma que vai ser transmitida, né, que vai passar para cá. Então, quando você passa da onda não polarizada para a onda polarizada, você perde intensidade aí, né? E aí essa perda de intensidade segue a lei de Malus, que a gente vai entender já daqui a pouquinho. Tá certo? Eu já vou explicar para vocês a lei de Malus, aguardem um minutinho. Aí o que acontece é o seguinte, vamos pensar na seguinte situação. Essa figura aqui está representando um caso onde você tem um polaroide só, né? Esse polaroide ele vai filtrar dessa onda geral aqui a componente vertical, certo? Vamos supor que eu colocasse, né, em relação a essa onda, a que agora é linearmente polarizada na vertical, eu colocasse um polaroide que filtrasse ondas na horizontal, e só na horizontal. O que ia acontecer com essa onda aqui? Ela, após passar por esse segundo polarizador, essa onda ela seria completamente aniquilada, né? Ela não ia passar nada, porque agora você tem uma onda que está na vertical, ó, o campo elétrico aqui está na vertical. Se eu coloco um segundo polarizador aqui, posicionado perpendicularmente a esse, né? Então, ao invés das grades estarem assim na horizontal, as grades agora vão aparecer na vertical. Tá? O que esse polarizador faz? Ele filtra componentes horizontais, tá? Como essa onda aqui ela só tem componente vertical, ao passar por esse segundo polarizador, nenhuma intensidade vai ser transmitida, tá? Mas eu não preciso fazer essa coisa de forma tão drástica, né? Eu não preciso colocar o segundo polarizador necessariamente perpendicularmente posicionado em relação ao primeiro. Eu posso pegar esse polarizador e colocar ele formando um certo ângulo, né? Um ângulo θ menor do que 90 graus. E aí, como você não tem os dois polarizadores perpendicularmente posicionados, então vai passar uma certa quantidade de energia através do segundo. É claro que é menos, né? A intensidade vai diminuir. Cada vez que ele vai passando por polarizadores, a intensidade tende a ir diminuindo. Mas essa diminuição, ela depende do ângulo que um polarizador faz com o outro, tá? Se o ângulo for de 0 graus, né, o que vai acontecer é que toda a energia da onda, toda a intensidade dela atravessa, tá? E aí, se eu for abrindo esse ângulo, essa intensidade ela vai diminuindo. Né? Chega a zero quando o ângulo formado entre os dois polarizadores é de 90 graus. Tá? Então, essa figura aqui está mostrando isso para a gente. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, você tem aqui uma luz não polarizada, então essas setas em todas as direções está indicando que a luz ela é não polarizada. É aquela luz que eu produzi no meu laser. Tá? E aí eu fiz essa luz não polarizada atravessar aqui um primeiro polarizador. E aí eu tenho agora uma luz com uma certa polarização ali, né, inclinadinha, de acordo com a nossa figura, tá? Quando essa luz atravessar o segundo polarizador,
Observa que esse segundo polarizador aqui, o eixo de transmissão dele, né, está formando um ângulo θ com o eixo de transmissão do primeiro. Então, o que vai passar de intensidade segue essa regra aqui. Tá? Então, o I0 é a intensidade que veio desse primeiro polarizador. Tá? O I é a intensidade que vai ser transmitida. Então, essa intensidade é I0 multiplicado pelo cosseno ao quadrado do ângulo formado pelos dois polarizadores. Tá? Então, você vê que se o ângulo é de 0 graus, quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1, né? E aí significa que toda aquela intensidade que vinha, o I0, vai ser transmitido, porque você tem os polarizadores paralelos ali, né? Estão posicionados paralelamente. Tá? Agora, se esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus, quanto que é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Então, você tem os dois polarizadores perpendiculares, então nenhuma luz vai conseguir ser transmitida. Tá vendo? Então, o que você pode fazer? Vamos supor que você esteja num laboratório de física, né, de ótica, e você precisa fazer uma rotação na polarização de uma certa luz. Então, você quer fazer com que aquela onda, né? Primeiro você polariza no primeiro polarizador e você quer fazer com que aquela onda fique girando, ela fique rotacionando a polarização dela. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso inserindo no percurso de propagação dessa onda, dessa luz, vários polaroides, tá? E aí, quanto mais polaroides você tiver, né? E aí você vai, quanto mais polaroides você tem, né, menor vai ser o ângulo que você vai colocar de abertura entre um e outro. A consequência é que quanto mais polaroides você colocar aqui ao longo do caminho, depois que a onda atravessar todos esses polaroides, a intensidade de luz que chega lá no final, né, a perda de intensidade em relação ao que você tinha no início é menor, né? Então, quanto mais polaroides você coloca aqui no meio do caminho, com uma abertura entre um e outro mais suave, né? Então, vamos supor, você tem dois polaroides. O primeiro está numa certa direção e o outro está formando 30 graus. É claro que quando a luz passar por esses dois, a intensidade que vai ter caído aí vai ser proporcional ao cosseno de 30 graus. Agora, se você for colocar um monte de polarizador e cada um deles tiver um ângulo de 1 grau em relação ao outro, a quantidade de luz que chega no final, né, a perda é proporcional ao cosseno de 1. E aí vai ser menor a perda. Entendeu? Eu não sei se dá para entender bem o que eu estou querendo falar por aqui, mas a ideia é que quanto mais polarizadores você for colocando no caminho da luz, melhor você consegue promover essa rotação da polarização sem perdas de intensidade, né, da luz que está se propagando. Tá? E isso se deve à lei de Malus, que é essa que a gente está vendo aqui. Essa equaçãozinha azul. Tá? Aparece cosseno ao quadrado justamente porque a intensidade da luz, ou da onda eletromagnética, ela é proporcional à amplitude ao quadrado da onda, né? Conforme a gente já até discutiu algumas vezes aí há um tempo atrás, né? Então, como a intensidade depende da amplitude ao quadrado, então essa lei de Malus aqui carrega, né, essa dependência ao quadrado aí. Por isso que aparece cosseno ao quadrado. Ainda bem, né? Porque a gente espera que intensidade seja sempre uma quantidade positiva, né? Existe intensidade negativa. E se esse cosseno não fosse ao quadrado, fosse só o cosseno de um ângulo pode ser 0 também, né? Aliás, pode ser 0 e pode ser menor do que 0. E aí daria um sinal de menos aí que é indesejável. Então a gente vê que a realidade física, de certa forma, tem que estar de acordo, né, com as fórmulas, com a matemática. Um outro fenômeno que a gente tem dentro da ótica ondulatória é o fenômeno da difração. Difração e interferência são duas coisas que são bem conexas, né? Bem parecidas. Então, a difração é o seguinte: vamos supor que você tem uma certa onda que não precisa ser necessariamente de luz, uma onda eletromagnética. Pode ser uma onda sonora, não? Então uma onda no meio maleável, né? Vamos supor que você tem um líquido, e aí você começa a produzir ondas nesse líquido, né? Então, o que acontece? Vamos supor que você esteja produzindo ondas com frentes
paralelas, tá? Então, vamos supor que você esteja dentro de um aquário, né? E aí você tem uma placa que você fica colocando, mergulhando e tirando de dentro desse aquário. O que vai acontecer é que você vai estar produzindo ali, nesse meio, ondas que têm frentes de ondas paralelas, assim, em linha reta, tá? Agora, se tiver um orifício, um buraquinho, né? O que vai acontecer é que essa onda, quando ela colidir com esse obstáculo, esse pontinho aqui vai servir como uma frente de onda, tá? E aí vai produzir uma onda que tem um formato diferente, né? Porque se a sua fonte agora tem um formato pontual, tem a forma de um ponto, a onda que vai sair dali, ela tem uma simetria esférica, né? Ela tem essa isotropia. Por isso que vai acontecer essa deformação na forma de propagação da onda, tá? Então, o que é a difração? A difração é isso. É quando a onda ela encontra um obstáculo, contorna o obstáculo e muda de forma de propagação, tá? Isso é o que a gente chama de difração. Então, a gente consegue ouvir, vamos supor, você está na sala da sua casa, sentado no sofá, e aí tem alguém falando na cozinha, tá? A gente ouve, né, com nitidez, dependendo da intensidade que a pessoa esteja falando, né? Porque as ondas sonoras, elas se propagam pelo ar, sofrendo difração, né? Então, a onda encontra uma parede, o que ela faz? Ela contorna a parede, né? A onda não atravessa a parede, ela contorna. E aí, esse contorno que a onda faz, isso é uma difração, ela está sofrendo uma difração, tá? Então, o que é o fenômeno da difração? Para ficar claro aí. Essa possibilidade que as ondas têm de poder contornar obstáculos, né? Inclusive, essa característica das ondas era um impasse que existia lá no século XVIII, né, 1700 e pouco, entre as várias interpretações do que seria a luz, né? O que seria, no caso da luz, né? E no caso das ondas sonoras. No século XVIII, só para resumir, existiam basicamente duas vertentes, né, de interpretação do que seria a luz. Tinha a interpretação de Newton, que era uma teoria corpuscular da luz, e existia uma versão de Huygens, que era uma versão ondulatória. Então, naquela época lá, tinha ainda, ninguém sabia o que era a luz precisamente, né? Então, tinha essa briga entre as duas vertentes, né? E aí, naquela época, como as pessoas acreditavam muito no que Newton falava, porque ele era o cientista, né, o principal cientista do mundo naquela época, então as pessoas preferiam aceitar a teoria corpuscular da luz, né? Mas aí, com o tempo, né, e com a série de experiências que foram acontecendo ao longo do século XVIII, as pessoas começaram a se dar conta de que a teoria de Huygens é que era a mais correta, né? Uma das desavenças, né, das polêmicas que tem a ver com isso aqui. Ó. A questão da velocidade da luz. Né? Pela teoria de Huygens, a teoria ondulatória, quando a onda passa, por exemplo, do ar para o vidro, a luz, né? Ou do ar para a água, a velocidade de propagação da luz muda e diminui, né? Que é o que se sabe hoje. Quando eu coloco um feixe de luz na superfície de separação do ar com a água, aquela luz que penetra dentro da água, ela vai ter a velocidade dela reduzida, né? Isso era o que dizia a teoria ondulatória de Huygens. A teoria corpuscular de Newton falava que era o contrário. Quando a luz passasse de um meio para o outro, do ar para o vidro, ou do ar para a água, a velocidade de propagação da luz deveria aumentar, né? Então, naquela época, esse era um dos pontos aí de discordância das duas teorias, né? E aí, só depois de muito tempo, quando conseguiram medir a velocidade da luz, então quem fez as experiências lá para medir a velocidade da luz foi Fizeau, né, e também Foucault, se eu não me engano. Então, eles conseguiram medir a velocidade e perceberam que, de fato, quando a luz passa de um meio para o outro, nesse caso, ela diminui, né, a velocidade de propagação. E aí, com isso, já foi aí um ponto a favor, né, da teoria de Huygens. Então, ali no século XVIII, ao longo do século XVIII, tinha muito essa questão de qual teoria que estava certa. E aí, ao longo do tempo,
as experiências que foram se realizando mostraram que a teoria ondulatória era correta. Então, hoje a gente aceita que a luz, né, é uma onda, pelo menos do ponto de vista da física clássica, né? Então, o fenômeno da difração é essa possibilidade que as ondas têm de contornar obstáculos, né? E aí existe o princípio de Huygens. O princípio de Huygens diz que cada ponto de uma frente de onda pode servir como uma fonte de uma onda secundária, tá? Quando ela encontra um certo obstáculo, que é o que acontece justamente aqui nessa figura, tá vendo? Você tem uma frente de onda, essa frente de onda vem se propagando, ela encontra esse obstáculo, e aí qualquer ponto dessa frente de onda pode servir como uma fonte de ondas secundárias, que vão sair dali daquele orifício, daquela obstrução, né? Então, aqui nesse ponto, a gente verifica isso. A onda, quando ela chega nessa abertura, esse ponto aqui vai servir como uma frente dessas ondas que vão sair com uma simetria mais esférica, né? E o que é a interferência? Tem a ver com a experiência de Huygens, Huygens não, Ion. Essa experiência aqui, ela é muito importante no desenvolvimento aí do conceito da ótica, né, da ótica ondulatória, porque também é um dos muitos fenômenos aí que corroboram para a aceitação de que a luz é uma onda. Tá? Então, aqui o que você tem? Você tem uma luz, uma frente de onda luminosa, incidindo num anteparo que tem um orifício. Tá? Então, essa luz ela difrata aqui, né? Ela sofre uma difração. Essa luz que sofreu uma difração vai encontrar um segundo anteparo agora com dois orifícios, tá vendo? Então, essas luzes aqui que batem nesse ponto, que batem nesse ponto, dali você vai ter, né, duas fontes novas, tá? Então, essas duas ondinhas que saem desses dois objetos aqui, desses dois buracos, né? Essas ondas, elas vão interagir uma com a outra, tá? E aí você vai ter o fenômeno da interferência. Tem certas regiões aqui, que é quando essas duas ondas se encontram, por exemplo, que a interferência dessas duas ondas produz uma onda que naquele ponto ela é nula, ela não tem oscilação nenhuma, né? Então isso tem a ver com aquilo que a gente viu há muito tempo atrás, né, com ondas mecânicas, por causa das ondas estacionárias, né? Se vocês lembram, na onda estacionária tem certos lugares onde a oscilação é nenhuma, né? E tem outras regiões onde a oscilação é máxima. Então isso acontece com a luz também. Então, se desse ponto, dessa fenda S1, sai uma onda esférica, né? E desse outro orifício S2 aqui, sai uma outra onda esférica, essas ondas elas vão interagir, e aí você vai ter pontos de máximo e pontos de mínimo. Você vai ter pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva, tá? E aí a consequência é que quando você tem um anteparo aqui, no final de tudo, né? Você vai ter regiões de claro e escuro. Claro e escuro. Que é o que a gente está vendo aqui nessa figura. Tá vendo? Você tem uma fonte que vai estar produzindo uma certa onda, né? Uma certa onda de luz. Essa onda de luz vai encontrar aqui o anteparo, que tem duas fendas. E aí cada fenda dessa funciona como uma fonte para ondas secundárias, né? E aí essas ondas secundárias, elas interagem. Então, nessa de interagir, você tem aquele fenômeno da interferência, né? Então, você vai ter regiões de máximos e mínimos. E aí, quando você coloca aqui um espelho, ou então uma parede opaca, mesmo que seja, você vai ver a formação nessa superfície de várias faixas, né, de luz. Então, você tem aqui intercalado uma região onde a interferência é máxima com a região onde a interferência é mínima, e aí não tem luz nenhuma. Uma região onde a interferência é máxima, uma região onde a interferência é mínima. Aí não tem luz nenhuma. E é assim que acontece. Tá? Então, esse fenômeno, que foi observado também lá no século XVIII, pela primeira vez, por esse cara aqui, Ion, é um dos muitos experimentos aí do século XVIII que levaram, né, a comunidade científica a entender que a luz, de fato, era uma onda, né? Se comportava como uma onda. Né? Ao contrário do que Newton havia proposto, né? Aí, com o tempo,
Depois, no século XX, né, com o advento da física quântica, da mecânica quântica, de novo voltou à tona, né, essa questão de que a luz ela também pode se comportar como corpúsculo. Então, essa história, né, a evolução dos conceitos da luz, da ótica, é uma história de muito vai e vem. Tá? Desde o início, lá na antiguidade, né, até hoje, é uma história de muito vai e vem. Às vezes as pessoas acreditavam que a luz se comportava como partícula, às vezes acreditavam que a luz se comportava como onda, e isso ficava intercalando ao longo dos anos, né, dos séculos. Daí hoje, com o advento da física quântica, da mecânica quântica, se sabe que a luz ela pode tanto se comportar como onda, como partícula também. Depende da experiência que você faz. Tá? Então, quando eu observo a onda se propagar no ar, né, ou em qualquer meio, então ela vai estar se comportando como onda. Agora, quando eu faço a luz interagir com a matéria, aí ela vai se comportar como partícula, que é o que acontece no efeito fotoelétrico. Né? A gente sabe do efeito fotoelétrico, se você joga um feixe de luz num certo material metálico, você consegue tirar dali uma corrente elétrica, né? Então, isso tem a ver com a colisão que os fótons, né, que são aquelas partículas que estão dentro da luz, esses fótons, eles colidem com os elétrons livres ali do material metálico e arrancam esses elétrons daquela estrutura. E aí produz corrente. Né? Então, com essa experiência, a gente mostra que a luz, a depender do fenômeno, né, pode se comportar como partícula. E essa experiência de Jürgen aqui mostra que a luz se comporta como onda. Então, a luz, afinal de contas, ela é o quê? Ela é partícula, é onda. Ela é as duas coisas, né? Ela vai se comportar como onda. Naquela experiência, a gente vai estar observando a propagação da luz, e ela vai se comportar como partícula naquela experiência que a gente observa ela interagindo com a matéria. Tá? Isso é que a gente chama de dualidade, né? Onda-partícula. O que foi observado para a luz, essa dualidade, é que deu origem, né, a toda a mecânica quântica que a gente tem hoje em dia. Aí. Aqui tem uns outros exercícios, mas é outro assunto. Esse gráfico aqui ele é interessante. Ele mostra para a gente o espectro de radiação do Sol, né, de radiação térmica de um corpo qualquer. Em particular, a gente tem um gráfico aqui do Sol. Tá? Então, o que esse gráfico mostra para a gente, isso aqui, na horizontal, é a frequência da radiação emitida, tá? E aqui na vertical é a intensidade. Então, a gente tem aqui bem definido a região do visível, né? Então, para cá, do vermelho, a gente tem o infravermelho, e para cá, do violeta, a gente tem o ultravioleta, tá? Então, esse gráfico aqui está em função do comprimento de onda. Por isso que para cá, do violeta, onde o comprimento de onda é baixo, né? Você tem uma frequência alta. E para cá, do vermelho, onde o comprimento de onda é alto, você tem uma frequência baixa. E aí esses gráficos aqui estão mostrando a distribuição de emissão de radiação de acordo com a temperatura do corpo. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Tá, então, por exemplo, vamos supor que você tem um objeto qualquer, é um ferro de passar, que seja um forno da sua casa, que esteja a temperatura de 3.000 Kelvin, a temperatura alta, né? Esse gráfico aqui está mostrando como que é a emissão de radiação eletromagnética por esse corpo. Já que ele tem uma temperatura acima do 0 Kelvin, então ele está naturalmente emitindo radiação eletromagnética, né? Inclusive a gente mesmo também, só que a nossa temperatura é baixa, então a gente não consegue emitir muita radiação. Mas um objeto aqui já na temperatura de mais ou menos 3.000 Kelvin vai estar emitindo uma quantidade de radiação considerável. Tá? Esse gráfico mostra que o pico de emissão, ou seja, aquela faixa de frequência que essa temperatura emite mais, está aqui, ó, nesse pontinho vermelho. Tá? Então isso aqui corresponde ao infravermelho, tá vendo? Ó, infravermelho. E aí, conforme você vai aumentando a temperatura, olha o que vai acontecendo com esse pico de emissão. Vai caminhando para regiões mais energéticas. Conforme eu vou aumentando a temperatura de 3.000 para 4.000
Aumentou um pouquinho, ó, de 4.000 para 5.000, já está caindo dentro da região do visível, tá vendo? De 5.000 para 6.000, já está mais ou menos lá no meio do visível. Essa temperatura de 6.000 aqui é mais ou menos a temperatura do Sol, né, na superfície do Sol. No Sol a gente tem ali 5.000 e pouco, 6.000 Kelvin. Então esse gráfico, o último aqui, o maior, né, mostra para a gente como que é a emissão de radiação eletromagnética por parte do Sol. Ó, o Sol, ele emite mais nesse ponto, aqui mais ou menos no meio, né, entre o verde e o amarelo, tá? E emite bastante no infravermelho. Você vê que essa região abaixo do gráfico aqui, que corresponde ao infravermelho, é considerável, né? Então, o calor que a gente recebe do Sol está nessa região aqui, ó. Essa energia que faz a vida acontecer na Terra, né? Está mais ou menos nessa região aqui, ó, do infravermelho. Então, você vê que o Sol emite muito no infravermelho, né? Emite muito aqui no visível, ainda bem, para a gente poder enxergar as coisas, e emite alguma coisa no ultravioleta, tá vendo? E aí a camada de ozônio está aí para proteger a gente justamente dessa parte aqui, que é onde a energia ela é alta, né? Então, se eu tenho uma certa emissão considerável aí na região do ultravioleta, como o ultravioleta é muito energético, né? Você tem os fótons ali da luz carregando muita energia, a gente precisa de alguma proteção, porque essa região aqui de energia é nociva à saúde da gente. Então, a camada de ozônio está aí para proteger a gente dessa faixa aqui de emissão do Sol, né? Você vê que um objeto que está aí na faixa de 3.000 Kelvin não emite nada de ultravioleta, tá vendo? O gráfico aqui não tem nada. Aí, conforme a temperatura vai aumentando, você vai tendo um deslocamento desse máximo aqui para regiões de energia maior, e aí, consequentemente, a emissão dentro do ultravioleta vai ficando mais acentuada. Tá? Esse deslocamento aí segue uma lei chamada lei de Wien. Essa representação aí lembra muito o que foi o marco da divisão da física clássica da ondulatória para a moderna. É exatamente esse gráfico aqui, né, que foi estudado por Max Planck, e foi aí que ele introduziu lá uma ideia muito nova, né, que é aquela quantização, o H cortado, né, porque existia uma teoria para explicar o comportamento desse gráfico, mas essa teoria ela funcionava muito bem para regiões de baixa energia, para cá onde o comprimento de onda é alto, tá? Então aqui você tem um comprimento de onda alto, uma frequência baixa. Aí o gráfico, né, da previsão teórica que existia concordava com esse gráfico aqui nessa região. O comportamento do gráfico aqui era perfeitinho. Agora, quando você caminhava para regiões mais energéticas, para cá, aí aquela teoria que existia na física clássica, ela falhava. Ela não conseguia explicar o que se observava experimentalmente. Esse gráfico que mostra o comportamento real, né, o comportamento que se observa na prática. E aí aquele gráfico teórico, ao invés dele cair, né, chegar no máximo e começar a cair, ele subia para o infinito, tá? Então, esse problema era um problema em aberto, até o final do século XIX e início do século XX. Então, foi lá no primeiro ano do século XX, né, que Max Planck, com uma ideia muito nova, ele conseguiu corrigir essa teoria clássica, e aí o gráfico que ele obteve a partir da correção encaixava perfeitamente nesse aqui, que é dado observacionalmente, né? E aí, com isso, ele inaugurou a física quântica, porque para poder dar certo essa ideia dele, ele fez uma proposta muito nova, assim, bem ousada, né? Ele estava estudando, na verdade, a radiação de cavidade, né? A radiação de corpo negro, a radiação de cavidade. Então, ele disse, ele concluiu, né, pelo estudo dele, que quando você tem um certo corpo emitindo energia, ele só vai poder emitir certas quantidades de um valor mínimo. Por isso que é quântica, né? Porque você tem um valor mínimo e aí um corpo ele só pode emitir ou absorver uma certa quantidade desse valor mínimo. Então não é discreto, aliás, é discreto, não é contínuo, né? Você não pode emitir qualquer quantidade de energia possível. Você tem que emitir
quantidades inteiras desse valor mínimo, que é chamado quanta de luz, né? Ou quanta de energia. E aí, com essa ideia nova, ele conseguiu explicar esse fenômeno aqui. Mas isso já é assunto da física moderna, que foge um pouco do nosso curso. Nosso curso é eletromagnetismo. Aliás, nem eletromagnetismo é onda, né? A gente está falando de onda. Então, se tivesse um curso de Física 4, uma disciplina de Física 4, né, provavelmente seria o assunto que vocês iam ver lá na Física 4. Então, certo? A Se quiser ideia fazer um dessa... mini curso aí. depois, quando a gente voltar para a aula presencial, a gente faz, mas essa aula remota aqui é muito difícil. Quando tiver semana acadêmica, de repente é uma ideia até boa da gente, numa semana acadêmica, né, fazer um mini curso para discutir essas coisas aí. Mas remotamente eu não acho que seja uma boa ideia, não, porque é muito difícil de conversar remotamente, né? Pelo menos eu acho. Seria de repente a gente pode pensar nisso mesmo. Vamos ver isso aí depois. Se vocês quiserem perguntar ou tirar alguma dúvida, a ideia dessa parte da matéria, a gente discutir um pouquinho sobre onda eletromagnética, a ideia é fazer uma discussão bem conceitual mesmo, sem nenhuma conta, é mais as ideias, né, os conceitos, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão aí, vamos colocar, vamos discutir. Eu coloquei a lista de presença aí para quem já quiser assinar, tá? Vocês podem ficar à vontade aí para perguntar, tirar dúvida. Durante as reações orgânicas é normal empregar um pouco dessa parte das ondas, porque as soluções finais elas têm um caráter meio que de estrógeno e levógeno. Às vezes 50%, às vezes um mais que o outro. Se você pegar um copo d'água e encher de açúcar, né? E você fizer a luz atravessar, uma certa luz polarizada atravessar esse líquido, você vai produzir esse efeito de rotação da polarização que a gente discutiu aqui. Ou seja, o líquido, né, com a água com açúcar, funciona como se fosse um rotacionador, eu não sei nem qual é o nome da palavra que eu posso usar, um instrumento que faz girar a polarização da luz, entendeu? Inclusive, quando eu fiz o mestrado, eu fiz um problema, né? Eu discuti um fenômeno que parece com isso. Só que a diferença é que, ao invés de usar água com açúcar, eu botei um campo magnético dentro da água pura, e aí o efeito é parecido, né? Você consegue fazer a polarização da luz girar. Vamos supor que você tem a luz entrando assim com a polarização vertical. Conforme ela vai se deslocando pelo material, essa polarização ela vai girando, ela vai sofrendo uma deflexão angular, assim. E aí ela sai do outro lado com a sua polarização girada, né? Então tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você faz de acordo com isso que você falou, você usa materiais, né, orgânicos, água com açúcar, ou então você coloca um campo magnético dentro da água, você pega um tubo, né, envolve esse tubo num fio condutor, liga uma corrente elétrica ali, aí você vai ter um campo magnético dentro desse tubo. Esse campo magnético dentro do tubo também faz o efeito parecido, de girar a polarização da luz. Isso se chama efeito Faraday. Interessante. E tem algumas aplicações disso também. Inclusive, por exemplo, essa questão da água com açúcar aí, a gente pode usar o efeito de rotação de polarização da luz para conseguir medir de forma indireta a concentração de açúcar ou do objeto orgânico lá dentro da solução. É bem interessante. Eu acho que isso se faz em muitos laboratórios por aí afora. Certo? Na semana que vem, a gente já vai fazer revisão dos conteúdos aí que a gente viu, tá? Então, basicamente, a ideia das duas aulas da semana que vem é a gente pegar os exercícios, tá? E discutir eles. Se vocês tiverem dúvida, alguma dúvida com relação aos questionários que estão na plataforma, também
é a oportunidade de vocês trazerem aí, a gente abre o questionário aqui e tira dúvida, tá? Quando a gente entrar no segundo módulo, a gente vai tratar de quais assuntos? Termodinâmica, estudo dos gases e termodinâmica. Esse assunto, para vocês, é um pouco mais importante, né? Porque tem relação direta com os conteúdos da química que vocês vão estudar aí mais para frente, de físico-química e tal. Essa parte de ondas não, é só, assim, um conhecimento geral que a gente tem que ter, né? Já que a gente está trabalhando com ciência, né? Então, a gente tem que ter uma formação bem ampla, né? Então, a ideia dessa disciplina aqui de ondas, e essa parte de ondas, é mais dar uma formação mais geral dentro da área de ciências exatas. Agora, a parte de termodinâmica não, é para vocês aprenderem bem mesmo, porque vai ser útil no curso de Química. Até semana que vem. Beleza? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, por hoje a gente encerra aqui, tá? Se não, estou aqui ainda à disposição. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite, boa noite.